E aí, galera, tudo bem com vocês? Aqui, professora Andresa Gomes, professora de História, para a nossa 7ª videoaula. O tema dessa videoaula é o período democrático brasileiro, que vai de 1945 até 1964. Essa videoaula é a parte 1 do período democrático, também chamado de República Populista. E os presidentes desse período que vamos estudar nessa videoaula são os governos do presidente Eurico Gaspar Dutra e o último governo do presidente Getúlio Vargas. Na imagem, podemos ver os 5 presidentes desse período: Dutra, Vargas, JK, Jânio e Jango. Preparados para a nossa viagem pela República Populista Brasileira? Então, pega o exemplar do seu Última Hora e vem comigo! Período Democrático Brasileiro ou República Populista. A democracia no Brasil. O período democrático foi o período entre duas ditaduras. A ditadura do Estado Novo, que foi de 1937 a 1945, e a ditadura militar, que começou em 1964. Como a gente pode ver aí no slide, né? A democracia no Brasil, o período democrático foi de 45, fim do Estado Novo, até 64, início da ditadura militar. Nesse período, o período democrático, todos os presidentes foram eleitos pelo voto, foram eleitos pelo povo. E como já foi dito, governaram o Brasil nesse período os presidentes Eurico Gaspar Dutra, Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart, mais conhecido como Jango. Ok, mas por que República Populista? O que vinha a ser o chamado populismo? O termo populismo, a partir da década de 50, passou a ser utilizado para explicar as relações entre governo e população durante as transformações políticas ocorridas em países da América Latina, principalmente a partir de 1930. Em resumo, o populismo é um termo utilizado para explicar um conjunto de práticas associadas a políticos, sobretudo na América Latina, durante boa parte do século XX. Mais especificamente, no caso do Brasil, no período entre 1930 e 1964. São características do populismo a relação direta entre o líder e as massas, o forte nacionalismo econômico, a liderança política baseada no carisma pessoal e o frágil sistema partidário, entre outros. Governo do presidente Eurico Gaspar Dutra. O governo Dutra foi de 1946 a 1950. Em dezembro de 45, os brasileiros foram às urnas para escolher um presidente, o que não ocorria desde 1930. Concorreram à presidência o general Eurico Gaspar Dutra, do PSD, o brigadeiro Eduardo Gomes, da UDN, e Edo Fiuza, do Partido Comunista do Brasil, o PCB. Dutra venceu as eleições com 55% dos votos válidos. Isso porque Dutra foi indicado político de Getúlio Vargas. Ocorreu também eleição de uma Assembleia Constituinte, que tinha como missão elaborar uma nova Constituição para o Brasil, já que o Brasil ainda tinha como Constituição a Carta Magna da época do Estado Novo, a polaca. A Constituição promulgada em 46 garantiu a autonomia dos poderes legislativo, executivo e judiciário, estabeleceu eleições diretas e obrigatórias para os cargos executivo e legislativos municipais, estaduais e federais, entre outras mudanças. É importante destacar que os analfabetos e os praças, que são militares não graduados, foram excluídos do direito ao voto.
Durante esse processo de redemocratização, o Partido Comunista voltou à legalidade. E nas eleições de 45, conseguiu eleger vários de seus membros para a Assembleia Constituinte. Luiz Carlos Prestes foi o candidato a senador mais votado do Distrito Federal. Entretanto, esse retorno do PCB teve vida curta. Vamos entender o porquê? O governo Dutra coincidiu com o início da Guerra Fria. Lembra que a Segunda Guerra Mundial acabou em 1945? Então, no contexto da Guerra Fria, Dutra alinhou o Brasil aos Estados Unidos. Isso é, colocou o Brasil do lado do capitalismo estadunidense. E o PCB foi colocado de novo na ilegalidade. Além disso, o presidente Dutra rompeu relações diplomáticas com a União Soviética, socialista. Durante o governo Dutra, o Estado passou a interferir menos na economia, liberando as exportações. Acreditava-se que esse seria o caminho para o desenvolvimento do país e para o fim da inflação. Porém, essa medida mostrou-se desastrosa e acabou com as reservas de moeda estrangeira do Brasil, acumuladas com o aumento das exportações durante a Segunda Guerra Mundial. Nas eleições de 1950, Getúlio Vargas venceu seus adversários com folga, Eduardo Gomes e Cristiano Machado, e voltou à presidência legitimamente, dessa vez pelo voto direto. Segundo governo Vargas. O segundo governo Vargas foi de 1951 a 1954. Esse segundo governo Vargas foi extremamente conturbado e nós vamos ver o porquê. É importante ressaltar que Getúlio Vargas, nesse seu segundo governo, assumiu uma política nacionalista que foi de encontro aos interesses tanto de empresários brasileiros quanto e, sobretudo, aos interesses estrangeiros no país. Assim que assumiu a presidência, Vargas encaminhou ao Congresso Nacional um programa de governo que apresentava como prioridade a expansão industrial. E para atingir essa meta, o governo dedicou atenção especial a 4 pontos. Primeiro, o investimento na relação entre Estado e empresários. Segundo, a priorização da empresa pública para os investimentos industriais. Terceiro, a fundação de um banco de investimento, o BNDE, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, que era destinado a financiar o Plano Nacional de Reaparelhamento Econômico. E, por último, em quarto, a elaboração de um projeto de desenvolvimento que integrasse a agricultura e a indústria pesada. A execução desse plano audacioso requeria fundos financeiros. Uma das estratégias para a captação de recursos foi o aumento de 15% no imposto de renda de pessoas com rendimentos elevados, de pessoas ricas. E os empresários reagiram negativamente a essa medida. O governo também recorreu a empréstimos estrangeiros, sobretudo dos Estados Unidos. Só que, devido à política nacionalista de Vargas, os estadunidenses suspenderam a emissão de recursos para o Brasil entre 1954 e 1958. Foi uma reação porque Vargas estatizou a exploração do petróleo e também porque se recusou em participar da Guerra da Coreia ao lado das tropas estadunidenses. A política brasileira encontrava-se dividida. De um lado estavam os nacionalistas, como eles se intitulavam, que faziam parte, em sua grande maioria, do partido de Vargas, do PTB, contra
os que os nacionalistas chamavam de entreguistas, que em sua maioria pertenciam ao UDN, que era o partido de Carlos Lacerda. Vejamos alguns pontos principais da política nacionalista de Getúlio Vargas. Vargas criou uma comissão que tinha o objetivo de implantar a indústria automobilística no país. Em 1953, criou a Petrobras, que assumiu o monopólio da exploração do petróleo em território nacional. No ano seguinte, o governo propôs a criação da Eletrobras, com o objetivo de ampliar a oferta de energia elétrica. Porém, o Congresso, nesse momento, não aprovou. Para entender as diferenças ideológicas entre nacionalistas e entreguistas, é importante destacar que os nacionalistas propunham um desenvolvimento com base na industrialização, tendo o Estado como regulador da economia, além do distanciamento dos Estados Unidos. Já os chamados entreguistas pretendiam promover a abertura da economia brasileira ao capital externo. Defendiam também a redução da presença do Estado na economia e o alinhamento com as orientações políticas dos Estados Unidos. Como Vargas sofria constantes ataques nos jornais, principalmente na tribuna da imprensa de Carlos Lacerda, ele ajudou um jornalista amigo dele, Samuel Weiner, a criar um jornal concedendo empréstimos vantajosos do governo chamado Última Hora, que foi um grande sucesso editorial. Obviamente, os seus adversários acusaram Vargas de usar a máquina pública para promover o seu governo. A verdade é que a vitória de Vargas em 1950 havia dividido o país. O centro de oposição nacional coube ao UDN de Carlos Lacerda e aos militares conservadores. Vargas contava com algum apoio da ala dos militares nacionalistas e tentou utilizar algumas táticas antigas para atrair os adversários, mas fracassou. No ano de 1953, foi decretada uma lei que previa punição para a organização de comícios, greves e manifestações sem a autorização da polícia, entre outras ações consideradas crimes contra o Estado. Indiferentes a essa proibição, cerca de 500 mil pessoas participaram em São Paulo da manifestação Panela Vazia, organizada em protesto contra a elevação do custo de vida no país. Ainda em 1953, várias greves operárias sacudiram o país, levando Vargas a nomear João Goulart, um jovem político gaúcho, que era conhecido como Jango, como ministro do Trabalho. João Goulart sugeriu, para acabar com as greves, o aumento do salário mínimo em 100%. Essa medida, obviamente, caiu como uma bomba nos meios empresariais. Diante da pressão, João Goulart pediu demissão. Ainda assim, em 1º de maio de 1954, Vargas aumentou o salário mínimo em 100%. O aumento do salário mínimo contribuiu para agravar ainda mais a crise política. Essa medida quase colocou o salário dos trabalhadores em pé de igualdade com o dos oficiais do Exército. Diante dessa situação, empresários e parte da imprensa reagiram. A oposição chegou a pedir o impeachment do presidente. Além disso, 82 coronéis ligados à ala conservadora do Exército publicaram um documento conhecido como Manifesto dos Coronéis. Nesse documento,
Eles criticavam medidas como o aumento do salário mínimo e especialmente o descaso do governo Vargas com as necessidades dos militares. Esse episódio do Manifesto dos Coronéis agravou ainda mais a crise política nacional. O problema maior ainda estava por vir. Em 5 de agosto de 1954, o jornalista Carlos Lacerda, dono do jornal Tribuna da Imprensa e um dos principais críticos do governo, sofreu um atentado na Rua Toneleiro, no Rio de Janeiro, onde morava. Esse atentado ficou conhecido como Atentado da Toneleiros. Carlos Lacerda estava acompanhado de seu segurança, o major aviador Rubem Florentino Vaz. Lacerda foi baleado em um dos pés, mas o major acabou morto. As constantes denúncias de Carlos Lacerda contra Vargas contribuíram para que o atentado fosse interpretado como crime político. O presidente foi acusado por Lacerda de ser o mandante do crime. E o chefe de sua segurança pessoal, Gregório Fortunato, conhecido como Anjo Negro, foi apontado como articulador do atentado. A oposição preparou um documento que sugeriu o afastamento do presidente. Vargas havia declarado que só sairia do Catete, Palácio do Catete, sede do governo federal no Rio de Janeiro, morto. No dia 24 de agosto, Getúlio Vargas, que se recusava a deixar o cargo, reuniu-se com seus ministros na intenção de encontrar um consenso. Ao verificar a impossibilidade de contornar a situação, cometeu suicídio com um tiro no coração. Antes de se suicidar, Vargas escreveu uma carta-testamento dirigida à sociedade brasileira. Na imagem, tem uma placa oferecida pelo governador Leonel Brizola, contendo a carta-testamento de Getúlio Vargas. A morte de Vargas causou imensa comoção nacional. A UDN e o governo dos Estados Unidos passaram a ser responsabilizados pela tragédia. Isso porque trechos da carta-testamento de Vargas insinuaram isso. Os jornais da oposição e a embaixada dos Estados Unidos foram atacados por populares. Carlos Lacerda teve que ficar sob proteção da aeronáutica até ir para a Europa em exílio voluntário.